Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para dar continuação à nossa segunda unidade intitulada Devir Humano, Linguagem e Educação. Hoje nós vamos tratar da relação, de estabelecer a relação existente entre essas variáveis e saber como variáveis que podem ser trabalhadas de forma individual podem se interrelacionar e devem ter um contato estreito entre si. Assim, nós vamos começar estabelecendo as diferenças e a similitude existente entre a linguagem e a língua. Nós podemos definir, grosso modo, que a linguagem é como um conjunto de significados transmitidos de um a outro através da língua. Então, a linguagem é um conjunto de significados que é transmitido através da língua. Nesse caso, nós vamos dizer que a linguagem pode ser verbal, ou seja, aquela linguagem em que eu uso a voz e eu uso palavras para me fazer entender, para me comunicar, e pode ser não verbal. A tão conhecida linguagem de sinais aqui no Brasil, que nós denominamos de Libras, línguas de sinais. A língua, nesse sentido, é um conjunto de símbolos codificados, utilizado em determinada sociedade. Então, veja, enquanto a linguagem é a forma como eu falo, não é? Enquanto a linguagem é a forma como eu falo, se usando palavras, usando a minha boca, o meu aparelho fonador, não é? Ou propriamente os sinais de minha mão, me comunicando como fazem as pessoas que têm alguma dificuldade de utilizar o aparelho fonador, eu vou ter que a língua é um conjunto de símbolos codificados utilizado em determinada sociedade. Então, a língua é o português, o inglês, o francês, o árabe. E por que eu digo que a língua se traduz nesses códigos? Porque a língua é o resultado de um acordo de símbolos e sinais que reunidos formam as palavras com as quais eu quero me comunicar. Não é? Não é à toa que a gente vai ler na nossa nova legislação da língua portuguesa, o acordo ortográfico. Veja, todos nós, como comunidade linguística, temos que concordar com esta ortografia, com este jogo de símbolos e de sinais para nos fazermos entender, né? Como é que se dá a interdependência entre língua e linguagem? Como nós falávamos antes, a linguagem pode ser verbal e não verbal, enquanto a língua é um conjunto de signos transparentes como códigos. Tais categorias, a linguagem e a língua, são interdependentes. Não existe linguagem sem língua. A língua é o meio pelo qual a linguagem se expressa. Então, só para nós fixarmos essa diferença e essa interdependência, a língua é o meio pelo qual a linguagem se expressa. A linguagem, assim, é uma competência da comunidade humana. Todos os seres humanos possuem a potência, possuem a capacidade para a linguagem, uma vez que todos os seres humanos somos dotados de um aparelho fonador. Somos programados para falar, para nos comunicarmos, enquanto a língua é a competência de determinado povo se
comunicar utilizando um código específico. Tornou-se claro para vocês? Espero que sim. A língua é linguagem, mas não é toda a linguagem. Por que que a língua é linguagem, mas não é toda a linguagem? Como nós falávamos lá no começo, existe uma linguagem não verbal. Veja, o meu corpo fala, os meus olhos falam, a minha boca fala. Eu uso vários recursos físicos, mentais, sensoriais para me fazer compreender. Assim, eu vou dizer que língua e linguagem é um processo de comunicar e de expressar. Agora, o que é que a linguagem, não é? E a língua expressam, né? Através da linguagem, os seres humanos, além de comunicar seus desejos, pensamentos e ideias, também expressam seus sentimentos diante dessas categorias. Ora, nós, seres humanos, temos um modo de nos relacionarmos com o mundo. E esse modo é atravessado pela comunicabilidade que existe entre nós, seres humanos. Assim, quando nós falamos em comunicação e expressão, eu não digo apenas o que o mundo eu digo o que o mundo é para mim. Só para fixar, quando eu falo em comunicação e expressão, eu não digo apenas o que o mundo é, mas eu expresso o que o mundo é para mim, como um ser de linguagem. Segundo Rousseau, desde que o homem foi reconhecido por outro como um ser sensível, pensante e semelhante a si próprio, o desejo e a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos fizeram-no buscar meios para isto. Ora, é Rousseau que vai nos ensinar que o ser humano começa a estabelecer uma via comportamental porque ele observa o outro, ele olha o outro. E ele, entre outros, comenta o que ele admira e o que ele rejeita naquele que se expressa. Então, Rousseau vai tecer aquilo que nós vamos conhecer daqui para frente como dialética do olhar. Eu olho e tenho o retorno deste olhar. Nesse momento que se tem o retorno do olhar, eu no próprio olhar reconheço se o que eu comuniquei é aprovado ou é desaprovado. Porque é com Rousseau que nós vamos entender que os sentimentos, além de serem traduzidos em palavras, eles são traduzidos também nas nossas ações e no modo como nós comunicamos isso. Veja, então, que comunicar e expressar um sentimento ou um pensamento diante do mundo é referendar-se a outros sobre si mesmo. Ou seja, é eu comunicar para o outro como eu me sinto. E muitas vezes nós estamos dizendo, eu estou bem. Nós somos interrogados, não é? Comumente, como vai? Está tudo bem? Sim, eu estou bem. Mas, na verdade, isto é só um hábito, isto é só um gotejo de educação. Dizer eu estou bem, mas muitas vezes eu não estou. E a voz, o tom da voz denuncia, o olhar denuncia, o modo como eu estou dizendo que estou bem também denuncia. Não é? Nesse processo de comunicação e expressão, os seres humanos apresentam, olha aqui, a sua visão de mundo a outros, mas também demonstram como se relacionam, como interagem e se sentem em um mundo que, além de verbal, é comportamental.
comportamental. E o que significa dizer que este mundo, além de verbal, é comportamental? Significa dizer que eu vivo no mundo de fala, no mundo que se comunica, e que esta comunicação incide no modo como eu me comporto. Se eu digo que algo é bonito, eu estou falando que admiro alguma coisa, é muitas vezes necessário que aquela coisa que eu admiro, que eu digo que é bonita, comece a fazer parte do meu estilo de vida, comece a fazer parte das minhas atitudes. Assim, quando nós falávamos lá nos nossos módulos anteriores que nós somos referências, muitas vezes nós temos que estar atento que a pessoa que nos copia, ela copia porque ela tem certa admiração. Ter esta admiração perpetuada não é só uma questão de falar, mas uma questão também de se expressar na atitude. Tanto a comunicação quanto a expressão humana necessitam de um apoio linguístico estruturado. E o que é um apoio linguístico estruturado? É exatamente isto que advém do que nós estamos hoje chamando de acordo ortográfico. Para eu me comunicar, é necessário que eu tenha um pensamento lógico, que eu obedeça certos regulamentos gramaticais, que eu tenha uma língua própria, na qual as pessoas que me ouvem compreendam inteiramente e claramente o que eu falo. Esses três requisitos, eles fazem parte disso que nós vamos chamar apoio linguístico estruturado, que se eu não tenho esse apoio linguístico estruturado, a minha mensagem não chega no meu interlocutor e nem eu posso saber como é que através da palavra eu cheguei no outro, eu atingi o outro. Vocês lembram que nós havíamos falado que a linguagem, ela se faz ao dissolver-se, na medida em que ela parte do eu para chegar em um tu. Chegando nesse tu, ela deixou uma marca, mas ela já não está mais ali. Entretanto, aquilo que ela causou no interlocutor exige que ele se manifeste, exige que ele dê uma resposta. Isso só é possível, ele só faz isso, ele só realiza esse fato se ele também possuir uma linguística estruturada, uma linguística aberta ao entendimento de outros seres sociais, de outros indivíduos que compartilham, juntamente com ele, do mesmo código linguístico, que fizeram, por assim dizer, o mesmo acordo linguístico. Nesse sentido, nós podemos até dizer que a língua é uma legislação, é a legislação própria de um povo. Para comunicar uma ideia ou expressar um sentimento, é necessário que o locutor, sujeito falante, faça parte de uma comunidade linguística que se entende e se referencia através de símbolos e códigos estruturados e aceitos comunitariamente. Há um caso interessante, né? A língua, o Esperanto. Foi uma língua criada para que todas as pessoas se comunicassem internacionalmente. Alguns estudiosos, ao analisar por que o Esperanto não deu certo, eles vão falar que é porque o Esperanto, como é apenas um código seco, ele não tem esta parte essencial da linguagem, que é a expressão. No Esperanto, nós não vamos encontrar um resultado simbólico disto que nós vamos entender como linguagem ou como a tradução dos símbolos e sentimentos. Porque se nós escrevermos a palavra amizade, nós vamos entender o símbolo, não é?
o símbolo M, o símbolo I e assim todas as letras que fazem parte da composição da palavra amizade. Mas quando eu me expresso, que bom que eu tenho a sua amizade, por exemplo, com vocês que estão aí do lado, quando eu digo que bom que vocês são meus amigos, que vocês são meus alunos, isso toma uma outra conotação, uma conotação diferente de eu apenas repetir uma palavra que foge ao nosso entendimento, à nossa estrutura linguística. Não é? Basta que nós usemos uma palavra mais antiga, que não está nos dicionários, para causar certa confusão dentro de um diálogo, não é? Do entendimento de um diálogo. Homens e mulheres, ao falarem, criaram a língua como uma instituição sociocultural, para expressar alguma coisa para os outros, independentemente das regras e uso que a estruturam. Vocês devem conhecer, se não conhecem, devem ouvir, uma música do Caetano Veloso em que ele diz a seguinte frase: minha pátria é minha língua. Olha, veja, a pátria é uma instituição, não é? E ele vai dizer que a língua é como uma instituição sociocultural. Veja, eu tenho na língua uma identidade de um povo. Nós nos entendemos como povo brasileiro porque nós temos uma língua nacional. Qual é a nossa língua nacional? O português. Isto nos dá uma identidade. Isto nos diz que dentro do nosso país nós devemos falar o português. Dentro do nosso país nós devemos ensinar as pessoas que aqui chegam o português. Isso nos diz que nós, dentro do nosso país, temos autonomia para negociarmos, para realizarmos contratos, para estudarmos, para pretender relacionamentos utilizando o nosso código linguístico, que é a língua portuguesa. Isto é o que nós vamos entender como instituição sociocultural. Nós podemos estar em vários lugares do Brasil, sair do Espírito Santo, vir para Rondônia, ir para Belém, para Fortaleza, não é? Entretanto, nosso bom dia será sempre bom dia, será sempre a reunião do B, o O, o M, e o D, o I e o A. É assim que nós vamos nos relacionar internamente como instituição cultural. Homens e mulheres regram, disciplinam, controlam o comportamento pelos significados. Eu vou dividir esse slide em 3 partes para explicar detalhadamente o que nós vamos entender por isto aqui. Em primeiro lugar, quando nós dizemos que homens e mulheres regram, disciplinam, controlam o comportamento pelos significados, nós vamos ter que voltar àquela ideia do código linguístico, do acordo ortográfico. Veja, a língua como instituição, ela deve obedecer a regras e ela deve ser regulamentada também dentro de um sistema de legalidade. Existem palavras que eu posso pronunciar em público e outras que não. Isso eu estou já disciplinando e controlando o meu comportamento, não é? Nós, quando estamos dentro da escola educando o nosso aluno, nós temos sempre que reforçar nele o caráter, a autoestima, para que ele se torne uma pessoa proativa. Nesse sentido, sempre que o meu aluno esteja em uma situação desconfortável, eu vou dizer assim: meu querido, você é uma pessoa inteligente, tome uma atitude diferente, faça diferente. Jamais eu vou macular a autoestima do meu aluno dizendo que ele não aprende, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Não, eu tenho que, através da linguagem,
disciplinar e controlar o meu comportamento. Isto significa que eu, através da linguagem, como formador, atuando dentro do espaço escolar, a minha linguagem tem de ser sempre uma linguagem proativa. Eu tenho que ressaltar as categorias adventícias no ser humano, como inteligência, capacidade de melhoramento, capacidade de estruturar, receber, aprender e ensinar novos conhecimentos. Isto tanto é regulamentado dentro do contexto escolar, quanto isso se torna uma disciplina de caráter, quanto controla o comportamento e o significado das palavras que eu uso. Com a significação, modelamos valores, poderes e formas de inclusão e de exclusão nos grupos sociais. Ora, quando eu digo que o meu aluno é inteligente, que ele tem capacidade de agir melhor do que ele está agindo, de aprender melhor do que ele está aprendendo, de se sociabilizar melhor com seus colegas e com os funcionários da escola, eu estou também modelando valores. Eu estou reforçando que dentro do contexto social, o meu aluno é uma pessoa que pode fazer melhor. Isso são valores, não é? Isso são poderes que incluem o ser humano a partir daquele elemento positivo que ele traz nele. Eu não posso excluir o meu aluno ou qualquer outra pessoa considerando a sua religião, a sua cor, o modo dele se vestir. Não, eu tenho que entender que dentro do contexto social nós lidamos com uma diversidade de presenças, uma diversidade de interesses que tem algo em comum, que é a linguagem. Uma boa palavra, ela é entendida por todos, independentemente de raça, cor, credo, escolaridade. Uma boa palavra sempre é proativa, sempre leva alguém para descobrir em si o melhor que ele possui. A linguagem tanto pode, olha aqui, cristalizar ideias, significados e comportamentos, como pode multiplicá-los e diversificá-los. Veja, é interessante nós notarmos cristalizar ideias. Como que a linguagem cristaliza a ideia? Ora, no momento em que eu expresso o meu pensamento, o que eu penso sobre a educação, o que eu penso sobre a escola, no momento que eu expresso, se aqui eu vejo um problema na escola e expresso isso, automaticamente eu aponto para uma solução. Como é que eu vou solucionar os problemas que eu vejo dentro da minha escola, dentro da minha sociedade, dentro da minha igreja? Como é que eu vou fazer isso? Cristalizando ideias, comunicando como eu vejo as instituições das quais eu faço parte, né? Ela pode multiplicar também o significado e os comportamentos. Nós vivemos aí um mundo hoje das passeatas. Então, você vai ter passeata do trabalhador, passeata contra a Copa, passeata da manifestação pelos direitos dos homossexuais. Tudo isso são formas de dar significado a comportamentos, ao que está afetando e está conduzindo o contexto social, não é? A linguagem pode ser conhecimento, comunicação, mas também pode ser encantamento e sedução. Ora, quando eu falo, não é, algo, quando eu afirmo que este objeto é uma mesa, neste exato momento, eu estou deixando de dizer que este objeto é uma cadeira, que este objeto é um computador, que este objeto é uma cama, que este objeto é uma pessoa. Então, preste bem atenção. Quando a língua
quando a palavra afirma, ela muito mais nega do que confirma. Nesse sentido, ela encanta e seduz, porque nossa cultura ainda não se habituou a pensar no que não está dito. Existe um filósofo contemporâneo chamado Levinas, judeu, que ele se preocupa com isto, o sentido do que não está dito, não é? E lá na Idade Antiga, Platão escreve um diálogo chamado Crátilo, no qual ele vai se interrogar, ele vai interrogar, através de Sócrates, por que as coisas têm um nome que tem e não outro? Isso foi dado pela ideia ou foi dado pela experiência? Ele vai fazer esse questionamento. E todo esse arcabouço de conhecimento vai entrar aqui nisto que nós vamos dizer, que é encantamento e sedução. Você lembra quando nós lemos aqui um trecho do poema do João Cabral de Melo Neto, em que diz que a fala, não é, a palavra é água, a palavra é ar, que é um texto que emociona, o apalo seco, não é? Nós ali estamos percebendo a voz de um sertanejo. João Cabral de Melo Neto expressa no Apalo Seco, no seu poema Apalo Seco, o modo de vida sertaneja, que é um modo cortante, que é um modo árduo. Tudo isto está lá, traduzido naquele pequeno trecho. Nesse sentido, a linguagem refere-se ao mundo por meio das significações e, por isso, podemos relacioná-los com a realidade por meio da palavra. A linguagem, mais uma vez, refere-se ao mundo por meio das significações e, por isso, podemos relacioná-los com a realidade por meio da palavra. Nesse sentido aqui, eu quero chamar a atenção para o referir-se ao mundo. É o mundo que determina a nossa linguagem ou é nossa percepção do mundo que se coloca numa linguagem? Como é que nós vamos entender esse referir-se ao mundo por meio de significações? Me parece um pouco claro, não é? Mas de certo modo claro, que nós é que damos sentidos ao conjunto de coisas que compõem o mundo. Ao darmos sentido a esse conjunto de coisas, nós imediatamente estamos significando. O significado é algo que sai de mim, é algo que parte da minha pessoa, que parte do que eu sinto em relação ao mundo. Nesse sentido, a linguagem recebe o significado que nós, quando falamos, quando nós nos expressamos no uso de uma língua, damos ao mundo. A linguagem estabelece a cultura e é estabelecida pela cultura, dando significado ao mundo das relações humanas. É interessante a gente observar que a gente ouve desde Goethe que se inaugurou, não é, um modo de se relacionar no mundo. Que o ser humano é um ser social, é um ser que não vive sozinho, isso todo mundo sabia, já desde Aristóteles. Mas Goethe, lá no final do século XVIII, XIX mais ou menos, ele escreve dois livros interessantes. Um é O Sofrimento do Jovem Werther e o outro é o Afinidades Eletivas, no qual ele vai trazer para relações humanas aspectos da química. Quando a gente sai por aí e diz assim, eu gostei de ficar com fulano, eu estou achando que entre nós rolou a maior química, nós estamos reproduzindo Goethe.
Ele dizia que as relações humanas, as afinidades humanas, elas se davam do mesmo modo em que os elementos químicos reagiam um com o outro, né? Depois ele escreve lá no Sofrimento do Jovem Werther um modelo, ele cria um modelo de amor. E bem aqui, mais pertinho de nós, um compositor da Bossa Nova chamado João Gilberto escreve uma música chamada Wave, em que ele vai dizer a seguinte frase: é impossível ser feliz sozinho. Nós, não é? Apoiados nessas informações, nós chegamos à seguinte conclusão: que nós somos seres societários, mas que também nós necessitamos de testemunhas próximas para nossos atos. Mas como é que a linguagem dentro de uma cultura deixa transparecer essa necessidade humana? Ora, no momento em que a linguagem é capaz de traduzir-se nos sentimentos que o ser humano entende como valorados dentro de um contexto social. Nesse caso, a linguagem relaciona-se com sentidos já existentes e cria sentidos novos. E por isso podemos nos relacionar com o pensamento por meio das palavras. Ora, antes de Goethe, como era que era interpretado o amor? Se nós fôssemos fazer um estudo mais elaborado, nós iríamos perceber que as relações, elas se davam de forma diferente. Naquela época, os casamentos eram arranjados, as pessoas não casavam porque elas estivessem apaixonadas ou amando uma outra, mas porque haviam acordos familiares, acordos políticos que levavam àquelas relações. Já as pessoas comuns, elas se casavam pela necessidade de procriar e gerar mão de obra. E isso foi mudando com o passar do tempo. E hoje nós chegamos a um tipo de relacionamento de afetividade que é traduzido nas esferas tecnológicas, como aquilo que o Zygmunt Bauman vai chamar, em alguns momentos, até de amor líquido ou modernidade líquida, onde ele vai entender que as relações sociais estão se modificando na mesma medida que a tecnologia também se modifica. A linguagem, a comunicação e a expressão são, portanto, processos interdependentes do devir humano. Olha aqui o nosso devir aparecendo novamente, a nossa construção sendo atravessada pela linguagem, pela comunicação. Por meio das variáveis citadas, se dá a transformação do homem, do mundo e das práticas sociais. Aquilo que falávamos no comecinho, quando nós dizemos que uma palavra positiva melhora o caráter, melhora a formação do ser humano, imediatamente nós estamos dizendo aquilo que toda a história greco-cristã vem nos confirmar através da literatura. A palavra tem força, a palavra tem poder transformador. Pela palavra eu construo um império, eu edifico uma ideia, mas pela palavra também muitas vezes se dá a manipulação. A linguagem propicia a comunicação entre as pessoas, mesmo que estas façam parte de sociedades com línguas diferentes. Não é difícil você ver um brasileiro agora, que vai ter época de Copa, vai ser muito comum ter brasileiros, franceses, americanos, ingleses, enfim, todo mundo se comunicando. Podemos dizer, de certo modo, que o Brasil vai ficar em algum momento como uma torre de Babel, um lugar onde todas as línguas vão se encontrar. E como vai se dar essa comunicação? Muitas vezes um sorriso, um olhar, ele vai identificar o acordo ou o desacordo de certos encontros. Dessa comunicação entre os povos,
torna-se possível a geração do conhecimento, a expansão dos saberes e o avanço científico. Ora, se não existisse comunicação, não haveria possibilidade de fazermos ciência, não haveria possibilidade de gerarmos conhecimento se não existisse o pilar da comunicação. A comunicação é a base para a formação de um saber científico, de um conhecimento aprimorado, esteja ele em que área do conhecimento quer que seja. A expressão comunicacional torna possível conhecermos tanto o mundo da ciência quanto o mundo comportamental dos seres humanos. A linguagem, ao comunicar a cultura de um povo, comunica também a sua visão de mundo. Ora, quando a gente encontra, por exemplo, japoneses, a gente percebe que essas pessoas têm um comportamento, têm um modo de viver diferente do nosso. Basta olhar o modo como eles trabalham, o modo como eles vivem as suas relações sociais. Então, nós vamos saber deles muito por meio da ciência, mas também nós vamos saber deles por meio do seu comportamento diante do mundo. A história dos povos é, assim, uma história de argumentação e de comportamento. Eu não posso falar de desenvolvimento de ciência sem falar também no desenvolvimento de uma cultura, no desenvolvimento de um povo. Nesse sentido, nós vamos encerrando por aqui, mas nós gostaríamos de, antes de fecharmos, comunicarmos aquilo que nós temos como atividade para dar sequência à nossa aula, ao nosso estudo. Nós temos estabelecidas 5 questões. Nessas 5 questões, nós vamos reforçar o pedido que já havíamos feito anteriormente. Nós gostaríamos que vocês estabelecessem pequenas redações, pequenos trechos, se manifestando, dando vazão ao modo como você se sente atingido pela linguagem, pela comunicação, e como você define a linguagem para você, para o mundo que você vive, qual a importância que a linguagem tem na sua vida social, na sua vida cultural e principalmente na sua vida humana. Pela linguagem, quantas vezes hoje você acha que foi capaz de edificar o aluno com quem você interagiu hoje, ou o professor com quem você interagiu hoje, ou alguém da sua família? Pare para pensar. Como foi que você usou a linguagem hoje? Foi para o melhoramento? Foi para o aperfeiçoamento? Foi para o seu próprio autoconhecimento? Como você simboliza o seu dia de hoje por meio da linguagem? Essas são reflexões pessoais, mas que a partir dela nós vamos querer que você se coloque num processo reflexivo a fim de responder às questões que foram propostas para as atividades de classe. Eu deixo a vocês o meu bom dia, com a satisfação de breve nos reencontrarmos. Tudo de bom a todos e a todas e obrigada. Olá, que tal? Conseguiram responder as questões propostas? Com certeza vocês refletiram bastante sobre essa questão da comunicação, né? Ou seja, a comunicação, ela tem algo técnico interessante. Se você pensar, a comunicação ela é originária basicamente não só pela linguagem,
Mas vamos pensar na questão técnica, que é ao meu lado, né? Mas na comunicação da eletrônica diz o seguinte, eu tenho um emissor e um receptor. E o interessante, o emissor emite uma mensagem, uma linguagem ou um sinal. O receptor recebe. Agora, a comunicação só se estabelece quando o que o receptor recebeu é exatamente o que o emissor quis transmitir. Dá para pensar nessa questão técnica e na comparação com o que nós estamos entendendo sobre esse lado humano de ver? O lado técnico, eu tenho que ter equipamento que monitore isto. E no lado humano, cabe nós usar os nossos sentidos para estabelecer essa boa comunicação. Mas vamos às correções. Primeira questão. Questão número 1. Estabeleça a relação entre língua e linguagem. Olha, pode-se definir então, a grosso modo, que linguagem como um conjunto de significados. Linguagem, conjunto de significados transmitidos de um ao outro. Perfeito? Combinado? Olha o que nós acabamos de falar tecnicamente da eletrônica. Olha aqui o lado humano. Então, esta é a relação de comunicação e linguagem. Questão número 2. Opa, vamos pensar um pouquinho e firmar esse conceito. Da questão número 1, ou seja, qual a diferença entre língua e linguagem? A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. Olha a linguagem através da pintura, a linguagem através da música, a linguagem através da dança, ou seja, uma forma de expressar essa comunicação, essa linguagem, o que é que eu estou transmitindo, o que eu estou passando para o outro. A língua já é o conjunto organizado de elementos, ou seja, sons e gestos, que possibilitam a comunicação. Ela surge em uma sociedade e todos os grupos humanos desenvolvem esse sistema com esse fim. Ou seja, língua brasileira, a linguagem de sinais. Quando o jovem, qual é o jovem que não consegue criar uma codificação entre eles para estabelecer uma linguagem? Temos que estar atentos. Não que eles vão passar para nós, mas é a maneira que eles usam para se comunicar. Você sabia, uma curiosidade, que os pichadores, isso não é curiosidade, é um fato, mas vale aqui. Os pichadores, eles demarcam territórios e eles começam a emitir sinais entre si. Quando você vê aquela poluição visual nos grandes centros, um dia começamos a entender um pouco sobre essa questão da comunicação entre eles. E nós, como agentes na sociedade, vamos entender o que é que eles estão, qual é a tendência, qual que é a projeção, qual é o destino que eles estão querendo tomar ou que acontece naquele meio. Veja esses sinais, vale a pena. Passando um pouco mais. Conceito da questão. Então, tem uma linguagem que ela inata e, no caso, a linguagem inata faz parte do indivíduo desde quando ele nasce. Linguagem inata. Teoria gerativa. Ele gera, ele cria frases. Ou seja, a capacidade para desenvolver a linguagem é uma habilidade habilidade inata do ser humano. Já nascemos com ela. Ou seja, o bebê tem a maneira de comunicar com a mãe. E ele vai evoluindo e nós precisamos entender. Ou seja, a mãe entende bem o filho. E o professor, como ele entende o aluno? E o agente da comunidade? E o agente na escola? Como entender essa linguagem a ponto de não perder na comunicação? E o fim principal, que é transmitir o conhecimento, se estabeleça. Perfeito? Vamos mais. Questão 2. Defina língua e defina linguagem. Linguagem pode ser verbal, linguagem falada, ou não verbal, linguagem de sinais. A língua já é o conjunto de símbolos codificados utilizados em determinada sociedade. Português, francês e
E assim vai pela frente. Perfeito? Vamos mais. Contextualizando um pouquinho, olha um tipo de linguagem não verbal. Alguém precisa falar isso? Se você ver aqui uma placa dessa, automaticamente você toma cuidado. Se você ver uma placa dessa daqui, opa, cadeirante, lugar reservado, ou então acesso exclusivo para alguém de uma necessidade especial. Olha as placas, olha os sinais. O que seria isso daqui? Seu. Ou seja, olha, cada placa tem o seu significado. Precisa falar algo? Não, ela por si só estabelece uma comunicação. Perfeito? Vamos mais. Questão 3. Considerando o devir e a linguagem, realize uma consideração livre, ou seja, enfocado na transformação. Trouxemos aqui uma maneira, ou seja, de ajudá-lo, né? Devir, do latim devenire, chegar, é um conceito filosófico que significa as mudanças pelas quais as coisas se transformam. E nós estamos analisando o devir humano, perfeito? A transformação do ser humano. Linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, através da fala escrita ou de outros signos ou sinais convencionais. Linguística é o nome da ciência que se dedica ao estudo da linguagem. Educação engloba os processos de ensinar e aprender. Perfeito? Esclarece mais um pouco, né? Questão 4. Comente livremente a seguinte passagem, ou seja, de fato, livre. Mas, nessa questão do homem, vejamos um pouco mais para afirmar o conceito. O homem em seu papel no mundo. O homem, no decorrer da história, passou por diversos pensamentos próprios, levando em consideração a sua cultura e época. O homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade. Essa correlação é importante, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar a sua cultura ou o sentimento. Perfeito? Aqui uma fonte. Vejamos como que o homem da caverna, ele fazia os seus símbolos. Olha aqui depois os papiros. O que são os papiros? Os hieroglifos sendo manifestos através da maneira conduzida de estabelecer, ou seja, a forma escrita. Perfeito? Eu digo mais. Eu sou muito transparente. Eu vou contar uma particularidade. Meu avô foi analfabeto. Mas o interessante é que meu avô, um dia eu questionava a minha avó sobre a questão de que meu avô foi comerciante, ele comprava, vendia e vendia fiado. Daí um dia eu perguntei, já não era mais, não estava mais como comerciante, perguntei para minha avó, mas como é que eu vou fazer para controlar essas... eu na minha cabeça, né? Como fazia para controlar essas dívidas, essas vendas? A minha avó falou, seu avô fazia uns rabiscos na parede que só ele entendia. E eu quero dizer que eu nunca soube de alguém ter passado teu avô para trás. Curiosidade, não? Eu fiquei assim impressionado. Ele não sabia escrever, mas no entanto, ele com um pedaço ou de giz ou qualquer coisa que riscava a parede, ele entendia aquele símbolo de quem pertencia e o que era. Interessante isso. Meu avô criou uma linguagem própria dele, que nunca ensinou para nós. Eu acho que nós não queríamos nem aprender. Mas é assim, a nossa avó tem muita linguagem que nós precisamos estar atentos a elas. Perfeito? Então, essa aqui é uma forma que tinha, não vamos voltar, aí hoje nós temos algo mais, muito mais, que são as linguagens padronizadas, eu quis dizer agora. Então, nessas linguagens padronizadas, nós vamos fazer bom uso delas. E daquelas que são ocultas, tentarmos situar e entender. Tá certo? Questão número 5. Responda qual o papel da linguagem e da comunicação na sua vida. Ela é livre. Ou seja, linguagem aponta para o direcionamento da mensagem para um ou mais elementos do circuito da comunicação. Ou seja,
Entendeu quando eu falei daquela relação entre o emissor e o receptor? E nós temos que entender essa relação de maneira que o que eu emito tem que ser o que o outro recebe. O problema da comunicação é esse, não é? Mas eu não quis dizer isto. Ah, você tentou, você quis dizer aquilo. Não, as linguagens que estão implícitas, às vezes nós não somos claros, ou deixamos que o outro vai entender. E isso é o problema de comunicação. Tem que ser evitado. Perfeito? Basicamente é esta a dinâmica dessa aula de hoje. E eu queria chamar a atenção sobre um pensamento do módulo anterior. Quero trazer aqui em evidência a nossa apostila. Só um minutinho. Na nossa apostila, nós tivemos aqui na página, se você olhar lá na página, acho que 23, uma coisa assim, na página, eu não me recordo, 24, tem essa imagem, que é da unidade 1. Nós estamos vendo a unidade 2 do livro, tá certo? Então, na unidade 1, tem aqui uma imagem de alguém que vê o mundo através da fechadura. O outro vê tem uma cena através da janela. E o outro tem vamos botar aqui um olhinho aqui, tem uma imagem real andando pela rua. Ou seja, aqui ele traz, que essa questão do etnocentrismo, de que poderiam evitar, inclusive eu penso o seguinte, você poderia trabalhar essa questão para evitar muitos conflitos sociais. Mas uma reflexão interessante que no próprio livro traz é essa daqui. Quer ver? Dá licença um pouquinho, mas olha aqui. Você já pensou sobre isso? Ou seja, a sua postura em relação àqueles que têm um jeito de viver diferente do seu? Como você se relaciona com os adolescentes ou com as crianças da escola em que trabalha? Você já tentou se colocar no lugar deles para entender como pensam e veem o mundo? Procure fazer isso, observando suas práticas e conversando com eles. Gente, já está diretivo, se você olha a apostila, tem umas dicas muito interessantes, perfeito? Mas eu diria, eu avanço um pouco mais na nossa apostila. Você vai ver que aqui, logo na frente, nós vamos ver que o módulo, a nossa unidade 2, ela traz exatamente o que? Ela trata essa questão, dá licença, gente, aqui na página seguinte. Você vê, o que eu quero chamar a atenção também, olha aqui, todas essas partes que estão em destaques, é sempre uma reflexão. Olha aqui, olha o pensamento. Veja, não é difícil perceber a situação das crianças quando chegam à escola. Não é. Você já percebeu, claro, a dificuldade que elas têm desse primeiro contato, da comunicação. Ou seja, procura observar e lembrar de algumas situações do aluno ou a aluna recém-chegado. Mas vou passar um pouquinho mais. Que o que eu queria mostrar a você está aqui, a educação como sendo uma forma de cultura. Mas eu queria aqui na página, acho que é 33. Dá licença, só um minutinho. Isso, perfeito. Aqui está a nossa página, tá. O nosso módulo está certo, começa o módulo, mas o interessante que eu chamo a atenção, perdoe-me, mas eu chego lá, 36, tá? Deixa eu pegar o livro aqui, que nós vamos ver aqui exatamente na página 36, aqui, exatamente, página 36. Está aqui. Na escola em que você trabalha, existem alunos com necessidades educativas especiais? Veja se consegue identificar suas necessidades e depois procure observar como elas se comunicam com as outras crianças e com os professores para ver que tipo de linguagem usam, conforme a necessidade. Procure perceber como as diferenças, quando se relacionam, promovem a igualdade de direito entre elas. Eu acho tremendo isso aqui. Então vale a pena refletir
observe, tenha essa atitude, veja o seu entorno, perfeito? E nesse entorno você vai ficar surpreso com como as pessoas se relacionam, como é que se comunicam. E o interessante é que nós precisamos ter esse equilíbrio para, independente da situação, trazer o cerne da razão para que nós venhamos estabelecer uma ordem e com um fim único, o conhecimento ser transmitido. Perfeito? Eu quero trazer algumas dicas também sobre nosso material. Absorva, leia, tenta entendê-lo e colocá-lo em prática. Basicamente, eu recomendo um vídeo que está aqui sendo mais na frente descrito, e está sendo sugerido no final, como leitura, que é, aqui tem alguns símbolos, como trilha a comunicação, mas o interessante tem aqui um vídeo, ele dá algumas recomendações, leituras. E alguns vídeos. Se você tiver acesso para ler, maravilha, baixa esse material. Caso contrário, vá ter internet. Nós já vimos como pesquisar na internet. Mas esse em particular, que é aqui A Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Você procura no YouTube, estou fazendo propaganda aqui, os demais que me perdoem, mas peça ajuda, baixa esse vídeo, são 13, 14 minutos, mas ele mostra uma realidade da Ilha das Flores. Você vai ficar surpreso como ele faz essa relação entre homem, capacidade humana, capacidade de meio, capacidade de troca, vida, mas numa realidade em cima da Ilha das Flores. Você vai ficar surpreso com o que você vai ver na Ilha das Flores. Vale a pena, dedique esse momento e com detalhe, vamos nessa tecnicidade, a palavra difícil, né? Mas nessa técnica, eu creio que muitos de vocês vão até fazer depois uma faculdade nessa área, alguns na área técnica, mas é muito interessante. Eu, como fui para a área técnica, a gente fica com uma certa dificuldade de entender esse lado humano. Mas daqui surgirão vários entendedores, psicólogos, assistentes sociais, ou até mesmo professores da área, perfeito? Conto contigo, sei que você vai se empenhar e se desenvolver. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Pratiquem, ok? Até mais.